O Via Justiça de hoje vai falar sobre pensão alimentícia no novo CPC. Participam do programa o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rachid Silva, coordenador de Direito de Família da ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: o avô não assume automaticamente a obrigação de pagar pensão alimentar ao neto em caso de morte do pai. Como analisar a decisão do STJ, desembargador? Eu acho que o TJ está correto, mais uma vez. O que nós temos que entender é que os alimentos são devidos pelos pais. E até os avós também podem ser chamados, mas numa ação própria. Então, o que aconteceu nesse caso? O pai era o único devedor de alimentos. Morreu, o que o neto tinha que fazer? Propor uma ação contra os avós e não querer cobrar diretamente, porque os avós não fizeram parte da sentença, não tinham título executivo para executar os avós. Numa ação própria contra os avós, ou até mesmo contra o espólio, enquanto o espólio chama a massa de bens que está sendo inventariada, poderia propor uma ação contra o espólio ou provar, se o espólio também não tivesse dinheiro de imediato, que os avós teriam condições e eles se defenderem naquela ação. Agora, dizer que eu, pai, morro automaticamente, os meus pais têm que arcar sem que discutiu a condição econômica dele, a possibilidade dele, a necessidade do neto, seria mesmo ferir o que nós chamamos hoje o devido processo legal. Doutor Rachid, a decisão fala que a responsabilidade dos avós é subsidiária, né? O que é ser subsidiário? Nós temos que, conforme o desembargador explicou, o direito dos alimentos, ele é um direito personalíssimo. Personalíssimo com relação a quem pede o direito em si, e o dever também, essa obrigação alimentar, ela tem os caráteres do viés personalíssimo. Então a obrigação nasce da solidariedade na família, e essa solidariedade impõe que haja esse devido processo legal para se conhecer tanto a necessidade de quem pede e a balizar com a possibilidade de quem vai pagar. A partir do momento que se exige a condição desse processo, para essa análise através do processo pelo juiz, nós vamos impor às partes ali as condições necessárias para se aquilatar o alimento que deva ser concedido. E nessa proporção é que a gente vai encontrar essa questão da obrigatoriedade formatada na ação própria. A obrigação dos avós pagarem pensão alimentícia para os netos. Vamos ver o que as pessoas pensam sobre isso. Será que a população acha a medida justa? Vamos ouvir. Não, eu não acho justo isso. Por quê? Eu acho que os avós, afinal de contas, já têm os compromissos deles e não tem nada a ver, né? Se ele tem condição de colocar filho no mundo e a companheira aceitou, eles que arcam com as consequências. E se esse avô também não tiver dinheiro, como é que ela vai pagar essa pensão? Claro, sim. Porque se os pais são diretamente ligados aos avós, né? Se eles não têm condição, alguém tem que bancar, né? Eu sou avó. Se meu filho separar, não der pensão, eles têm que se virar, ué. Se chegar no meu ponto, eu posso ser até preso, mas eu não pago, não. É obrigado a acatar a justiça, mas na realidade eu acho que é uma lei injusta. Você ficar 2 dias sem almoçar, o que você vai fazer? Você vai correr atrás, não vai? Acredito sim que a família deve unir-se e suprir as necessidades uns dos outros, sem ser obrigatório. Se for menor de idade, eu acho que deve dar uma ajuda sim, mas pouco. Não dá tanto. Nunca. Já ganha uma aposentadoria miserável. Ainda para pagar pensão para filho, é só um absurdo. Desembargador, a opinião do senhor sobre a fala popular, o senhor viu ali que a maioria não concorda que os avós paguem, não. E, coincidentemente, uma maioria idosa, né? Quais avós ou avós. Mas não, o que está demonstrado ali, me permito, é uma falta de conhecimento. Os avós só vão pagar a pensão alimentícia se tiver condições econômicas para tanto. Um avô que ganha 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, jamais vai ser condenado a pagar a pensão alimentícia. Então, esse espírito de solidariedade que tem que existir também, e principalmente no direito de família, leva-se em conta que nós chamamos o trinômio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
não significa que a avó vai pagar, não vai despir um santo para vestir outro, ou seja, paga se tiver condições econômicas. Agora, tendo condições econômicas e não pagar, é falta de solidariedade, é negação do parentesco que continua, né, que existe, e que alguém estando necessitado seria o cúmulo do egoísmo de minha parte não socorrer aquele necessitado que é parente meu. Como que o senhor viu a fala popular, doutor Rachid? Eu vejo com a realidade demonstrada nas falas, a realidade do que nós vivemos como advogados, né? A grande maioria dos avós, as famílias hoje compostas, elas têm essa carga ainda da paternidade e da maternidade irresponsável. Os filhos são colocados no mundo e as pessoas acham que é muito fácil colocar para os avós criarem. Primeiro justificam que precisam trabalhar fora, e os avós já estariam aposentados, poderiam ficar com essa responsabilidade a mais. E depois, com a baixa renda, as pessoas acabam escorando nos avós, né, utilizando as dependências domésticas, da própria casa, e até da alimentação, da energia elétrica, todas essas formas de gasto da família. E como falado, né, da questão da solidariedade pelo desembargador, todos são obrigados, principalmente para com os menores, com os dependentes menores, e essa questão da solidariedade, ela exige, para esse tipo de alimentos, que os avós concorram, mas na impossibilidade dos primeiros obrigados a pagarem, que são os pais. Os pais não podem ser dispensados dessa responsabilidade. Então a obrigação, ela é divisível, ou seja, nós podemos chamar outras pessoas, como os avós, por exemplo, mas ela é principalmente cumprida pelos pais. E isso resume a questão da subsidiariedade. Os primeiros devedores têm que pagar, se eles não pagarem, nós chamamos os outros. A obrigação não é solidária, ela não deve ser de imediato paga por todos da família. Desembargador, como é o cálculo do valor da pensão a ser pago pelos avós? O cálculo seria esse trinômio que nós falamos, necessidade, ou seja, o neto tem que demonstrar a necessidade e demonstrar que o pai não consegue pagar aquele valor ou consegue pagar um valor aquém do que ele realmente necessita, aí os avós vão complementar e também demonstrar da necessidade por parte do neto, que demonstrar também a possibilidade por parte dos avós. Então o ônus de prova aí será o ônus de prova dos avós. Eles vão provar, não posso pagar porque tem despesas mensais. Não paga nada nessa hipótese. Mas para evitar também essa discussão, o que os avós têm que pensar, que o inverso também eu considero como verdadeiro. Ou seja, se porventura um avô estiver precisando de alimentos, ele pode também preitear do filho e chegar até o neto, se eles forem ricos e tiverem condições. Então a questão é solidariedade, não é isso de ficar pensando, eu não vou pagar porque eu já pus o filho no mundo, ele cresceu e agora ele que tem filhos, ele que se vira. Não é por aí, a questão é o parente rico não pagar e deixar os outros passando necessidade. Doutor Rachid, o senhor que trabalha nessa área de direito de família, são muitos avós hoje que estão sustentando as famílias? São muitos. São muitos e esse sustento ele vem de várias formas, né? Como eu citei, primeiro nós temos uma demanda social muito grande com relação à ida da mulher para o mercado de trabalho necessariamente. Então hoje tanto pai quanto mãe deixam a casa para trabalhar e as crianças menores são colocadas nas escolas, primeiramente, e depois no aconchego da família, normalmente na companhia dos avós. E isso vai gerando uma situação de comodismo, de certa forma, em que essas famílias vão sendo ou tendo as suas despesas ampliadas com o número de conviventes que vão aumentando e acaba recaindo então nas costas dos avós. Isso vai desde o primeiro alimento das crianças, dos bebês, até a idade adulta, né, que nós assistimos hoje muitos casos, inclusive, de avós que estão sendo demandados aí na justiça com forma de alimentos ou com outras demandas, como por exemplo os chamados empréstimos consignados, em que eles acabam tomando dinheiro junto à instituição bancária para descontar nos seus vencimentos de aposentadoria, para custear a motocicleta de neto que está trabalhando de motoboy e outras questões que são colocadas todo dia no judiciário, principalmente nas varas de família. Isso até é crime, né? Até crime quando feito com a intenção de lesar o idoso, uma forma de violência. Alguns chegam a ponto de tomar os cartões de benefício dos avós e fazer esse uso indevido. Doutor Rachid, poderíamos acrescentar também, e temos conhecimento, de avós que pagam espontaneamente. Sim. Então nem todos esperam serem demandados, eles já pagam espontaneamente sabendo da carência dos filhos e dos netos. Ouvir a Justiça, faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Vamos ver a justiça e a pensão alimentícia no novo Código de Processo Civil Brasileiro. Participam do programa o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rachid Silva, coordenador de Direito de Família da ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Doutor Nilton, desembargador Nilton, é verdade que a pensão alimentícia, ela conta agora com maior proteção no novo CPC? O CPC, eu diria que essa colocação não é bem verdadeira, embora tenha sido colocado constantemente. Na verdade, já existia, mas era por construção jurisprudencial. O que o CPC fez? Trouxe para a lei aquilo que os juízes já vinham fazendo, ou seja, protesto, no caso do devedor não pagar a pensão alimentícia. A prisão já existia, mas regulamentou agora, está na lei que... dívida pretérita é aquela que ultrapassa 3 meses, ou seja, você não pode ficar querendo pedir a prisão, você já tem um cúmulo de pensões vencidas, né? Então, o que o CPC fez foi justamente isso, ou seja, os juízes já vinham fazendo, os advogados já pleiteavam e agora tornou-se lei, preocupado com essa questão de devedores de pensão alimentícia, que é um número grande de ações que tem no fórum, mas que nós não podemos também deixar de falar que essas ações de pensão alimentícia é consequência também dessa crise econômica. Quando há crise econômica, deságua primeiramente na vara de família. Por quê? Porque o pai não vai poder mais pagar alimentos, perdeu o emprego. Então essas questões têm que ser consideradas e o novo CPC permite também que o devedor, como já fazia, mas agora de maneira expressa, que ele também se defenda, demonstra que não tem condições de pagar alimentos, e vamos analisar essa questão. Dá ênfase, e nós já falamos em outras vezes, uma tentativa de conciliação, porque a prisão aí vai ser mais drástica para a vida daquela família, daqueles filhos. Gostaria também da análise do senhor, doutor Rachid, sobre os alimentos no novo CPC. A nossa análise ela vai nesse do que falou o desembargador Nilton, e eu com bastante tranquilidade posso afirmar que ele é um dos mentores e construtores dessa jurisprudência que ele falava e que acabou desaguando no novo CPC. Ele, como juiz da Vara de Família por mais de uma década, nós militamos ali na Vara de Família em Belo Horizonte, na primeira vara, ele titular, e nós assistíamos, que o doutor Nilton sempre acompanhou essa ideia vertente, talvez da substituição ou da minimização dos efeitos da prisão civil, que ainda permanece no nosso direito brasileiro, minimizar os impactos dessa prisão civil, né? E no restante do mundo há a tendência de se acabar com esse tipo de prisão. É a única que permanece no nosso direito, prisão civil, sem cunho criminal. Mas que acaba desaguando em vários outros problemas, porque prendendo o pai que não paga a pensão, se ele já tinha um emprego, um bico, uma atividade informal, ele acaba deixando de cumprir dali para frente novamente e vai reincidir nesse problema. Então hoje o novo Código de Processo Civil, ele trouxe sim um grande avanço, porque ele dinamizou aquilo que já era prática da jurisprudência, mas que demorava anos para que um juiz na primeira instância decretasse algumas medidas, para que o tribunal revisse, talvez chegasse até o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão de, por exemplo, escrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Por que não? A dívida alimentar não podia ser inscrita se dívidas outras, banais, de comércio, naturalmente, podiam ser inscritas. Hoje, então, o Código permite a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, levar a protesto. Então, nós sabemos que isso tem repercussão muito mais eficaz para o mal pagador, porque ele vai ficar com o nome sujo na praça. Então, ele vai tentar pagar a pensão para poder sair dessa lista de nome sujo. Por que a prisão foi mantida, desembargador Nilton? Porque é uma maneira de dar efetividade ainda no recebimento da pensão alimentícia. Porque a maioria dos pais não tem bens. Então não funciona essa execução que nós chamamos de execução direta ou fase de cumprimento de sentença. Penhorar o quê se não tem bens? Então a questão da prisão na vara de família, nós temos que entender não como uma penalidade, mas como uma sanção civil. É para obrigar a pessoa a pagar. E se pagar, cancela o mandado de prisão. Então, se também acabarmos de vez com a prisão que nós chamamos de execução indireta, vários filhos deixarão de receber pensão alimentícia com relação, e tem um número grande de pais que podem sim pagar a pensão alimentícia, mas porque a questão ficou mal resolvida na dissolução do casamento, por vingança, imaturidade, acaba prejudicando os filhos e não querendo pagar a pensão alimentícia. Então, a prisão com relação a essas pessoas, ela cumpre sim e bem
a sua função de fazer com que o pai pague para não ser preso. Quanto tempo de prisão? Ficou mantido? Acho que são 3 meses? Eu continuo discutindo porque eu acho que é 60 dias, embora o novo código fala de 1 a 3 meses. Mas essa discussão já era também no código anterior. E o novo código, ao revogar a lei de alimentos, esqueceu de revogar o artigo 19, que fala que a prisão é por 60 dias. Então, na minha opinião, continua sendo o prazo de 60 dias e o juiz que decretar por mais disso, cabe até mesmo habeas corpus para soltar o devedor de pensão alimentícia. Foi um equívoco, foi um cochilo do legislador, mas a mesma jurisprudência criada à luz do código anterior me parece que tem que ser aplicada no atual. Agora, o regime é fechado, né, doutor Rachid? O regime é fechado. E aí, nesse mistério, nesse particular, eu até discordo um pouco do desembargador Nilton com relação à permanência da prisão como sendo ainda necessária para esses maus pagadores de pensão. Porque, na verdade, nós enxergamos, por outro lado, nós como advogados, nós encaramos o grande número de demandas contra pais insolventes e, na sua maioria das vezes, pessoas de menos poder aquisitivo. Efetivamente, que o rito sendo, inclusive, optativo, não há uma obrigação de entrar primeiro com pedido de penhora de bens para depois entrar com prisão, já se pode demandar diretamente pela prisão, funciona realmente como uma coerção, como uma faca no pescoço do cidadão que está devendo. Olha, você pode ser preso. A intenção da lei não é prender, mas já que chega a vida da prisão, o problema é que nós não temos no sistema penitenciário brasileiro condições sequer para abrigar aqueles que são presos pela linha criminal. E aí nós vamos levar o devedor de pensão alimentícia para onde? Para os presídios, onde não há condições de recebê-lo em separado no primeiro momento, e eles seriam colocados ali misturados com pessoas de alta periculosidade. Então, inclusive iniciativa também aqui de Belo Horizonte, podemos dizer, dos juízes das varas de família, doutor Nilton Teixeira Carvalho, doutor Reinaldo Portanova, hoje já aposentado, que tomaram iniciativa, tomaram a frente de fazer, junto aos órgãos, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública, fazer condições de acomodação do devedor de pensão alimentícia, ainda que no regime fechado, como a lei prevê, mas em condições dignas de poder retornar à liberdade diante do pagamento ou do cumprimento do prazo, que efetivamente, diante dessa dúvida aí de 60 ou 90 dias, vem sendo aplicado corretamente. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje com o tema Pensão Alimentícia no novo Código de Processo Civil Brasileiro. Participando do programa, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rachid Silva, coordenador do Direito de Família da ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Desembargador Nilton, como que é o processo judicial de alimentos? É um processo rápido, porque sabemos que alimentos, a fome não pode esperar, temos que saciá-la. Então, é um processo, diria, um procedimento especial. Você é juiz, o juiz já pode fixar os alimentos de plano, você já traz a sua necessidade, então o juiz vai fixá-lo, já marca uma audiência de instrução e julgamento e vê essa questão de necessidade e possibilidade e fixa os alimentos. Fixados os alimentos, mas desde o momento em que ele já, na petição inicial, fixou o valor, o pai o avô já é devedor daquela quantia. Então, a partir daí já pode haver execução de alimentos, seja com pedido de penhora, como com pedido de prisão. A parte recorre, o tribunal confirmando ou não, a pessoa já está recebendo alimentos. Então, é uma das ações mais rápidas, ou mesmo que se o tramitar dela demore, através do que nós chamamos de alimentos provisórios, o filho necessitado já está recebendo os alimentos do pai. Doutor Rachid, como que é o processo de execução de alimentos? Em que inova, o novo CPC inova? Esse procedimento, como o desembargador colocou, ele tem essa natureza de ser célere em virtude realmente da necessidade premente dos alimentos. A lei anterior, que era a lei de 1968, a chamada Lei de Alimentos, ela trazia já em si essa possibilidade dos alimentos serem fixados provisoriamente. Até que se conheça definitivamente a situação das partes, ou seja, a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem vai fornecer, o juiz já pode fixar minimamente ali os alimentos diante das provas trazidas. Primeiro do vínculo, a filiação, a certidão de nascimento,
ou mesmo, no caso, os avós, depois de terem sido acionados os pais, e faz essa prova do vínculo. E depois a necessidade minimamente provada, as despesas. Todo juiz sabe que a criança bebe, come, dorme, tem que vestir, tem que estudar, mas é necessário levar uma comprovação mínima das despesas que são efetivamente feitas ao longo do mês para que o juiz possa decidir. Uma vez acionado o judiciário, há a possibilidade dessa fixação de alimentos provisórios e a comunicação, a chamada ao processo daquele que é o demandado. Entretanto, algumas outras medidas de caráter excepcional que já vinham sendo adotadas, mas com mais ênfase no novo Código de Processo Civil, a determinação de desconto imediato daquela quantia fixada na fonte empregadora daquele que é empregado. Se ele for empregado, ele já passa a ser devedor e a fonte empregadora, a sua empresa, seu patrão, deverá recolher aqueles valores e fazer o depósito na conta judiciária indicada pelo juiz. Já é uma maneira de abreviar também esse recebimento. E quando não há um emprego formal, ele é citado para pagar, já é devedor. Então, se ele não faz esse pagamento de pronto, até a audiência, por exemplo, já há a possibilidade até de se pedir a execução com penhora de bens ou com a prisão civil. Pois é, justamente isso que eu queria saber. O que acontece quando o pai perde o emprego, o pai que paga a pensão? O perder o emprego é uma situação extremamente interessante, porque muitas pessoas, às vezes, esquecem de fazer essa comunicação ao juízo. O empregador, ele, pela lei anterior e pelo novo CPC, ele continua sendo corresponsável pela obrigação. Se ele recebe uma ordem do juiz para descontar do empregado e fazer o depósito, ele tem que fazê-lo. E se não fizer, aquele que for identificado como responsável pelo atraso ou pela ineficiência da medida, e mesmo o devedor, se ele é autônomo e não paga, ele poderá responder até mesmo com a prisão civil. Então, o procedimento ele é todo cercado de uma segurança jurídica de cumprimento da medida. Tanto aquele que é o próprio devedor, quanto aquele que é responsável pelo desconto. Desembargador, qual que é o protagonismo do juiz na ação de alimentos a partir do novo CPC? O que o juiz pode fazer hoje que não podia fazer antes de ofício? Não, eu pessoalmente entendo que o que ele poderia fazer antes, ele pode e continua fazendo agora. A questão toda de regulamentar, de legislar sobre o que o juiz fazia antes, o doutor Rachid acabou falando na vez passada, ou seja, há alguns juízes que não faziam, aquele juiz chamado legalista. Então agora, por exemplo, o juiz, assim que o réu, o devedor de alimento for citado e não apresentar a defesa, já pode lançar o protesto, inscrever o nome dele no cartório de protesto. Isso eu já fazia antes da lei, mas alguns não faziam, né? Mas eu acho que o papel fundamental ainda do juiz é a conciliação. Eu acho que o juiz, antes de mandar citar, deveria marcar uma audiência conciliatória, porque a lei também permite que esse débito até então existente possa ser parcelado. Parcelando evita a prisão, evita a execução, e esse débito também pode ser parcelado e descontado em folha, de maneira que não comprometa até 50% do rendimento dele. Ou seja, através do acordo já desconta a pensão atual e já parcela as dívidas em atraso e até 50%, de maneira que ele recebe a pensão do mês seguinte, mais aquelas que estão atrasadas. Eu quero crer que, e o CPC parece que ressaltou muito bem isso, a conciliação, a mediação serão instrumentos para facilitar e para resolver essas questões antes que essas demandas se eternizem ou que o pior, como já disse o próprio professor Rachid. Imagina, o pai trabalhando preso, perde o emprego e a situação complica. E o juiz perdeu a oportunidade de mandar descontar aquelas pensões em suas prestações na conta, ele continuando no emprego e o filho recebendo a pensão alimentícia. Estamos chegando ao final. As considerações finais do senhor, doutor Rachid, rapidamente. Eu acredito que não só a classe dos advogados, como dos juízes, promotores de justiça, defensores públicos, todos têm uma grande ferramenta nas mãos, que é um CPC atualizado. Nós tínhamos o anterior, que era de 1973, então nós arejamos a legislação processual de forma a melhorar as condições de fixação das pensões alimentícias com mais justiça. Então lancemos todos mãos desse instituto. O senhor agora, desembargador? Os alimentos para nós hoje estão diretamente atrelados à Constituição, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alimentos são urgentes, de carência imediata, então nós, juízes, nós, advogados, promotores, devemos inteligentemente criarmos maneiras de resolvermos isso o mais rapidamente possível, de diminuir o número de demanda existente com relação a essa matéria.
Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.